André Janones diz que está montando um exército. Obviamente, o combate é no campo da comunicação. André Janones diz que o único jeito do Lula perder é dizer que já ganhou. Fez sentido para você? Para mim fez. Ele também está dizendo aí que precisa montar um exército. Vamos entender para quê? Que exército é esse? O objetivo principal é montar um exército para combater as fake news bolsonaristas na rede final. Eu concordo com o presidente Lula que é praticamente impossível eles virarem esse resultado, mas praticamente não significa impossível, né? Vez ou outra, o imponderável bate à porta. Para resumir, Fabiola, eu tenho dito a seguinte frase nas nossas reuniões. Eu digo o seguinte, gente, o jogo está ganho. As eleições estão ganhas. E só tem uma maneira da gente perder elas, se a gente acreditar nisso que eu acabei de falar. Se a gente achar que está ganha, colocar o salto alto. Então, a gente está ali nos 45 do segundo tempo, ganhando de 2-1. Se você achar que já ganhou o jogo porque está nos 45, você perde. Então, o meu objetivo, a minha missão principal nessa reta final é arrebanhar um grande número de pessoas para contrapor ao exército deles, que eles têm um exército para disseminar fake news. Só que tem duas diferenças entre o exército deles e o nosso. Primeiro, o deles tem financiamento, o nosso é orgânico. Eu e o presidente Lula simplesmente estamos convocando as pessoas para entrar lá, por exemplo, no meu canal do Telegram, que é André Janones Telegram. E o segundo objetivo é levar a verdade, contrapor. Porque quando você fala em redes sociais abertas, Fabiola, como, por exemplo, Facebook, Twitter, se você desmente uma fake news, você dá mais impulsionamento para ela. Então, eles mentem lá, olha, o Lula vai fechar a igreja. Se você vai lá e fala, não, o Lula não vai fechar a igreja, o algoritmo entende, Lula, fechamento de igreja é um tema relevante, então eu vou entregar mais. Em redes off, vamos dizer assim, como, por exemplo, o Telegram, não existe essa lógica algorítmica. Então, lá nos grupos de WhatsApp, no Telegram, no YouTube, a gente está falando aqui no canal do YouTube, inclusive, são os locais que a gente pode desmentir as fake news. Então, a minha missão nessa reta final é mobilizar esse grande exército de pessoas com o objetivo de combater a desinformação, as mentiras e as fake news na reta final da campanha para a gente conseguir manter essa vantagem ou, quem sabe, até ampliar. Ou quem sabe até ampliar, é o que ele diria ali, né? O André Janones, Ana, ele esteve aqui com a gente, né? A gente conversou bastante e aí a gente fez para ele essas perguntas mais óbvias, né? Que estão surgindo diante da comunicação digital da oposição a Bolsonaro nesse 2022, que também não hesita em trazer para a superfície temas que normalmente estariam na boca dos bolsonaristas. Por exemplo, exploração do pânico moral ou da religiosidade dentro de determinados parâmetros, claro, né? Será que dá para popularizar? Será que não era melhor a gente estar tendo um debate técnico, Ana, em nível superior sobre teto de gastos? Entendeu? Como é que é isso? Tal? A gente perguntou isso para o Janones, todo mundo já perguntou isso para o Janones, e aí, Ana, nessa entrevista aí para o UOL está de parabéns, que tirou a melhor resposta que ele já deu. Ele fala assim, simplificar e popularizar é ser democrata, porque aí você está incluindo mais gente para participar da discussão eleitoral. Vamos ver. Aproveitando um pouco o gancho do que o senhor está falando a respeito dessas técnicas, né? Qual que é a diferença, né, entre uma comunicação de campanha feita, por exemplo, por uma pessoa que reproduz simplesmente o discurso que ela falaria na universidade, ou que falaria no centro acadêmico, ou que falaria num sindicato, para o discurso que vira voto nas redes sociais? Qual que é a natureza desse discurso? Qual que é a natureza dessas postagens das quais o senhor fala que é diferente daquelas postagens que muitas vezes a esquerda tradicional joga para dentro da internet, achando que está mudando as coisas e, na verdade, não tem tração junto à população mais pobre? A natureza dessas ações é você compreender que a gente vive em um país de mais de 200 milhões de pessoas com enormes desigualdades sociais e que as pessoas não vivem a mesma realidade, elas não têm acesso às mesmas oportunidades e às mesmas fontes de conhecimento. Ah, mas será que alguém não sabe o que é orçamento secreto? Não, muitas pessoas não sabem o que é orçamento. Você tem que falar dinheiro. Olha, estão pegando o seu dinheiro, dos seus impostos, e dando para político fazer politicagem e ganhar voto.
é comunicar, Leonardo, na linguagem que todos compreendam. Não existe democracia plena sem a participação de todos. E esse todos, queiram ou não, inclui os mais pobres, inclui o analfabeto, o semi-analfabeto. Isso é democracia. Então, a gente precisa, na vida real, no corpo a corpo, e principalmente nas redes sociais, compreender que cada público tem a sua linguagem. Né, compreender que a gente vive em bolhas. Eu sempre costumo dizer o seguinte, Leonardo, não tem problema a gente viver em bolhas. Todos nós vivemos em bolhas. Eu vivo numa bolha oposta de alguns que nos acompanham aqui, por exemplo. Eu te confesso que até 3 meses atrás eu achava que o Twitter era uma rede morta. Eu falava, não é possível que alguém ainda usa Twitter. Twitter acabou tem 10 anos. E hoje eu descobri que não. A maioria vive numa bolha contrária aqui de quem nos assiste, talvez. Ora, eu não sabia que ainda existia Facebook. Existe, não só existe, como é a maior rede do país. E aí o Bolsonaro vai lá um dia depois do debate e faz um meme tosco, onde ele pega uma imagem do Lula próxima à câmera e simplesmente faz uma montagem com o número 22 na testa do Lula. E isso explode. Sabe por que explode? Porque é tosco, é simplista, mas comunica com a maioria, comunica com a massa. Quem define a eleição é massa, é povo. Quem não aceita isso não pode ser chamado de democrata. Democracia não é onde prevalece a opinião de intelectuais, ou de uma minoria, ou de acadêmicos. É onde prevalece a opinião da maioria, incluindo esses. Não estou aqui desprezando e dizendo que esses não têm o seu valor, que o trabalho deles não tem valor. É uma construção coletiva. Cada um coloca o seu tijolinho. Só que os mais pobres também querem colocar esse tijolinho deles. E essa é a nossa missão, é comunicar da maneira correta para dialogar com todos os públicos e, assim, garantir a vitória no dia 30 de outubro, que, ao meu ver não será uma vitória do Lula, será uma vitória da democracia. Muito bem. É o que faz a prática, né? Acho que fizeram essa pergunta para ele 1000 vezes. Na 11ª saiu uma resposta ali perfeita. Considerei muito mais eloquente que a resposta que ele deu quando esteve conosco aqui no Meteoro, né? De qualquer forma, o que a gente aprendeu aí com esses recortes? Vamos lá. 1. Janones está montando um exército, não para pintar meio fio, mas para combater fake news. Se você quiser se alistar, você vai atrás dele lá no Telegram. Esse é um recado. O outro recado é necessário simplificar a linguagem e tornar popular o debate eleitoral, porque isso também é ser democrata, isso também é incluir, isso também é trazer mais gente para poder participar do debate, para poder participar da decisão. São esses os 2 pontos principais. Tudo dito, quero fazer aqui que nem o Enem. Vamos resumir a conversa com uma tirinha, só que não é da Mafalda. Ana, ajuda a gente, é o André Damer. Olha lá, ó. Tá contigo? Comigo não. Tá comigo. Então nós temos ali 2 personagens, um em cima de uma escada e outro abaixo, e um perguntando, não há limites éticos em uma guerra de cocô? Eles estão jogando cocô, né? Se você está... E o outro responde, se você está preocupado com limites éticos, é melhor ficar em casa soltando uns peidinhos. André Damer, um gênio. Temos um vídeo só sobre a obra dele aqui, sou muito fã. Tayana, Guerra de Cocô, para você comentar. Pô, perdi até o rebolado. Eu concordo com a posição do Janones e reitero assim, a minha impressão de um papel muito importante. Talvez a gente no futuro vai dizer fundamental, mas hoje dá para dizer muito importante, da participação do Janones nesta campanha política. Mas Ana, você quer dizer que você acha que tudo que o Janones já fez na vida, todos os seus aliados são ótimos? Não, estou dizendo que o papel do Janones na comunicação política nesta campanha é deveras importante, né? Vamos combinar. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo e é mais importante ainda que a gente tenha mais pessoas como o Janones mais para frente, porque há uma situação muito difícil, né? Na quantidade de informação falsa, na quantidade de mentira, na quantidade de deturpação, na quantidade de manipulação que a gente vê acontecer nas redes sociais, na internet de forma geral, em relação à política, e a gente ainda carece
de gente que saiba lidar com isso e consiga reverter esse processo. A gente tem um processo de cooptação e de aliciamento, de emburrecimento das pessoas, porque vai desinformando até a pessoa descolar completamente ali da realidade e não ter mais qualquer noção do que está acontecendo de verdade no mundo, né? Então a gente precisa de mais pessoas que saibam fazer isso, né? Dito isso, eu queria enquadrar a questão ali que ele comentou de uma forma um pouco diferente, embora eu concorde com ele, a ideia é democratizar a linguagem, você não pode... todo mundo gostaria, sabe, que o debate político fosse pautado em questões éticas e técnicas e, enfim, discutindo as minúcias técnicas da política em si, da condução do país. Mas não é isso que acontece, né? E aí a minha questão há outras questões que pautam a política, e especialmente, né, no nosso caso, que é a política brasileira, que são questões emocionais, são questões pessoais, de crenças, de fé, de posicionamentos morais. Estas questões, elas pautam a nossa política. Não tem como a gente ignorar isso, né? E dizer, não, vamos discutir a política de preço porque isso é o importante. Para muitas pessoas, o que elas sentem é muito importante para o voto. E aí, nós vamos ficar esperneando ou nós vamos entender isso e nós vamos começar a trabalhar estas emoções também. E as pessoas foram levadas ao bolsonarismo através de suas emoções. É por lá que, talvez, essa é a minha hipótese, talvez seja por lá que elas têm que voltar